Olá, estamos começando mais uma vez o programa Boa Tarde, Doutor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto tão importante, sobre doação de órgãos. Exatamente isso. Parece que quando a gente fala de doação de órgãos, a gente está falando realmente que eu vou morrer e eles vão me retalhar, eles vão tirar tudo que está lá dentro, eu vou ficar um pedaço de retalhos, né? Mas não é bem assim. Quando a gente pensa em doação de órgãos, nós temos que pensar realmente na vida de alguém que não está bem, que muitas vezes não tem uma cirurgia realmente, que você vai lá no hospital e o médico resolve o problema. Depende de você, depende de mim, de realmente nós entendermos que a doação de órgãos ela pode salvar vidas. E não sei se você sabe, eu também não sei números exatos, mas quantas pessoas estão na fila esperando realmente um gesto de amor. Alguém que diga, eu sou doador de órgãos, né? E para falar sobre esse assunto hoje, nós convidamos realmente de uma forma muito especial Bárbara Rosana Jimenez Hidalgo. Nome bonito, né? E ela é enfermeira e coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Ela trabalha no Hospital Cajuru e no São Marcelino Champagnat. Então, boa tarde, doutora. Tudo bem, querida? Boa tarde, tudo bem, boa tarde. Que bom, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E hoje tem um monte de perguntas aqui que a gente foi realmente já selecionando, né? Então, a primeira coisinha importante é o que é doação de órgãos, né? Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A fala do senhor inicial foi incrível e é realmente isso mesmo que a sociedade precisa saber. A doação de órgãos, então, ela é a doação dos órgãos e tecidos, também nós temos as duas opções, após a morte encefálica ou após a parada cardiorrespiratória. Então, a doação, eu já vou emendar, ela é autorizada pela família. Então, precisa que a família saiba a sua vontade, em ser doador ou não. E o que é necessário para se tornar um doador? Então, para ser um doador, você precisa comunicar à família. Antigamente tinha nas carteirinhas, né? Hoje existe também a autorização eletrônica de doação de órgãos, que você deixa registrado a sua vontade. Mas é importante que a sua família saiba, porque a legislação, hoje em dia, é a família que autoriza. Então, durante, depois da comunicação do óbito e quando a gente aborda a parte de doação, quem assina é a família. Então, a gente precisa que a família esteja ciente. Se a pessoa diz assim, eu quero ser um doador, e faleceu, aí na hora a família diz assim, não quero que doe órgãos, ela tem prioridade de dizer não vai. Mesmo com a vontade do falecido. Sim, a legislação brasileira hoje, quem tem a palavra final é a família. Então, por isso é muito importante a gente falar para a família realmente a nossa vontade. Então, quem manda no que vai fazer com o falecido é a família. É a família. Não é nem a vontade do falecido. As famílias respeitam muito a vontade da pessoa, mas é importante saber, Não adianta tentar respeitar alguma coisa que não sabe qual que era a vontade. E existem, por exemplo, assim, pessoas que não podem ser doadoras. Tem impedimentos assim, não? Sim. Existem dois tipos, Existe a morte encefálica, que é feito todo um protocolo para identificar se o paciente evoluiu a morte encefálica. O que é morte encefálica? Morte encefálica é a morte irreversível de todas as funções do nosso encéfalo. Então, é como se fosse uma usina, Então, se a usina principal parou, aos pouquinhos a cidade vai acabando a luz também. Então, se o nosso cérebro e todo o encéfalo parou de funcionar, aos pouquinhos os órgãos vão parando. No filme é quando tá assim, tim, depois faz esse seria também a parada cardiorrespiratória. Não é do cérebro? Não. Aquele risquinho que aparece nos filminhos quando a pessoa morre... Esse é do coração. Esse é do coração. Que é outro tipo de morte, que tem quando o coração para. Tem quando o cérebro para e quando o coração para. São dois tipos diferentes. Então, quando o cérebro para, dá para doar ainda? Dá, porque daí o paciente é mantido na UTI, com os órgãos funcionando ali por causa da ventilação mecânica, por causa dos remédios, dos medicamentos. E aí os órgãos estão funcionando, só que se a gente parar tudo ali, os aparelhos, o coração para de bater. Na verdade, ele já entrou em óbito quando a gente termina o protocolo de morte encefálica. O protocolo de morte encefálica, ele, no final, se for tudo certinho, ele declara o óbito do paciente. E aí é levado para doação. E aí,
coração para consequentemente. Uhum. Então, quem não pode ser doador? Quem não pode ser. Então, HIV. HIV. Sim. Temos também... depende da causa do óbito, né? Então, se depois, como eu disse, a gente faz todo o protocolo. E aí, depois do protocolo, é enviado por uma médica especialista. E ela avalia quais órgãos podem ser doados ou não. Tem que ter o histórico do paciente. Sim, Por exemplo, você tem notícia se uma pessoa, por exemplo, que teve hepatite, ela pode ser doador? Hepatite B pode. B? Isso, Hepatite tem pacientes que têm hepatite B que também precisam do transplante. Então, acaba utilizando esses órgãos para esses pacientes. Então, tem que passar por uma avaliação de uma doutora, né? Que vai dizer realmente se pode ser doado ou não, né? Exato. E o que é um doador de órgão vivo e o que ele pode doar, né? Tá. Eu estou vivo, não morri ainda, eu quero ser um doador, o que eu posso doar? Tá. Doação, então, em vida, a gente considera, precisa ser familiar, né? Ou entrar pela justiça, porque existe muito disso, tá sendo pago, alguma coisa assim. Nosso país é muito rígido essa parte. Então, tem que ser familiar, tem que ter compatibilidade, e em vida você pode doar um rim, porque nós temos 2 rins, parte do pulmão também, então parte uma do pulmão? Uau. Uma partezinha do pulmão, então são 2 doadores para uma pessoa que recebe. Então pega 2 partes de pulmão de 2 pessoas diferentes e coloca em uma pessoa que está precisando de um pulmão. Onde o pulmão dessa pessoa praticamente está parando, né? De respirar. E aí a partir desses 2 pedacinhos dos nossos pulmões a gente consegue ajudar a outra pessoa. Na verdade, tirar um pedacinho meu, um seu, e aí coloca em outra pessoa. Só que essas pessoas que são doadoras precisam ser da família. Precisa ter a compatibilidade. Tá. Então, é um rim, parte do pulmão, parte do fígado também, porque o nosso fígado se regenera. Sim. Então, a gente consegue doar parte do fígado. Também dá para doar sangue, dá para doar a medula óssea também, que é muito importante. Certo. E me diga uma coisa, por exemplo... a pessoa que doa lá um pedacinho do pulmão, né? Ela deve estar pensando agora dizer assim, e depois vou eu ficar com falta. Como é que fica isso aí? Não, os estudos já comprovam que essa parte do pulmão é importante pra gente, mas sem ela a gente não fica com falta de ar nem nada. Dá para dar uma corridinha no Parque da UV? Não vai ajudar o próximo e ficar ruim, né? Não. O rim também, a gente tem 2. Então, óbvio que sem um dos rins tem que ter mais cuidados, né? Tem que mudar um pouco a alimentação, redobrar os cuidados para manter o único rim funcionando. Mas dá para sobreviver normal. E existe uma idade para realmente aproveitar os órgãos, né? Por exemplo, morreu lá uma pessoa de 80 anos, não tinha doença, né? O coração parou, lá teve um infarto, vamos dizer, né? Sim. Obstrutivo e tal, mas está lá com 80 anos já. Tem impedimentos assim? Não. Tá. A doação de órgãos é só se tem morte encefálica. Só retorno. Morte encefálica. Se for parada cardiorrespiratória, a gente consegue doar só os tecidos, que aí é córnea, né? O globo ocular, córnea. A pele. Aqui no coração a gente tem umas válvulas, as válvulas cardíacas. Então dá para doar elas e os ossos também. São os nossos ossos longos, então da perna, do braço. Esse dá para doar quando para o coração. Até 70 anos. Até 70 anos. Fui salvo, viu, Rafa? Olha aí, ó. Mas os órgãos não tem limite. Lá dentro? Lá dentro, se é morte encefálica, fígado e rins, até 100 anos. Os outros órgãos têm limitações, o coração até 50 anos, 45. Então, cada estado vai fazendo seus limites conforme as demandas ali e os estudos. Ok. E existe filas, né, para pessoas realmente para doação, né? E vamos supor que eu quero fazer uma doação de um rim meu. Né? Eu posso escolher alguém, eu dizer, eu quero aquela pessoa realmente, eu quero doar, aquele que está lá naquela fila, às vezes é o último da fila, né? Mas eu quero doar para aquela pessoa. Isso pode acontecer? Ou realmente tem que obedecer a um critério lá na fila? Tem que obedecer. A fila, a gente chama ela de fila única, né? Então, é uma fila que os pacientes vão entrando e aí conforme a gravidade deles, conforme a idade também, eles vão... Não é uma fila por ordem, então é uma fila que eles vão se encaixando. Em doação em vida, você pode doar somente para familiar. Então, se tiver compatibilidade, independente de onde ele estiver, vai ser para sua família. Doação em morte, que é pela
morte encefálica, daí é pela compatibilidade também, mas aí os primeiros da fila ali. São feitos vários exames. Então, em vida, só para familiar. Isso. Exatamente. Tá. Morte encefálica tem que obedecer a ordem da fila. Entendi. E agora o contrário. Quais são os critérios realmente para uma pessoa receber o órgão? Estou lá na fila e tal, e existem impedimentos, né? Por exemplo, eu sou diabético, estou fazendo hemodiálise e estou esperando um rim, né? Sim. Qual é o critério realmente? É estar na fila e estar bem, com outros órgãos bons, ou existe algum impedimento ali? Os pacientes mais graves, eles vão ficando primeiro na fila, né? Porque entende-se que eles precisam primeiro do órgão. Os mais graves, Isso. né? Então, se o paciente está fazendo hemodiálise, quer dizer então que a hemodiálise, que seria para filtrar o rim, consegue ainda fazer essa função. Se nem a hemodiálise está dando conta, então daí precisa realmente do transplante e já vai subindo na fila. Mas isso são critérios muito rígidos no Brasil, e aí vão seguindo, as equipes médicas que acompanham esses pacientes vão atualizando o sistema, e aí a fila vai se organizando certinho. Entendi. Agora, aqui no Paraná, Curitiba, onde nós estamos, né, eu estou fazendo hemodiálise, né, e não está funcionando tal. E qual é o órgão que ele procura? Normalmente tem um órgão específico onde você trabalha, seria isso? Não, eu trabalho na parte, a gente chama carinhosamente de CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. Então, essa CIDOT, ela fica dentro do hospital e nós somos responsáveis pela doação. Então, a gente acompanha os pacientes que estão em protocolo de morte encefálica ou que pararam o coração mesmo, e a gente faz a doação desses pacientes. Quando o paciente precisa de um transplante, ele está sendo acompanhado por uma equipe médica, e essa equipe médica faz o cadastro na fila única. E aí vai acompanhando com essa fila. O Paraná é o estado líder em doação no Brasil. Então, nós somos a liderança nacional de doação. Então, a probabilidade de receber é muito grande, porque a gente tem bastante doação, mas o transplante em si fica com outras equipes. Então, existem equipes transplantadoras. A parte da doação e transplante, elas não se cruzam por causa de conflito de interesse mesmo. Então, porque se eu fico com a doação e tenho contato com o pessoal do transplante, podem achar que a gente está fazendo alguma coisa. Então, como é algo muito sério, nós temos as diferenças mesmo. Então, cada setor faz sua partezinha. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Doutor, e hoje falando de um assunto bem diferente, né? Que é sobre doação de órgãos, com a presença da Bárbara, realmente, que trabalha nessa área de doação de órgãos, né? E, então, perguntando ainda mais, tem um monte de pergunta aqui, né? Como é que funciona a doação após a morte de uma pessoa, né? Então, ela morreu, está lá no hospital, né? Se ela estiver em casa, tem como ela doar? Os órgãos não, porque os órgãos só são em morte encefálica. E o paciente em morte encefálica, ele está na UTI. Ele está sendo mantido por aparelhos. Ele está na UTI. Isso. Aí ele está com um ventilador que faz respirar, está com remédio para o coração bater. Se o paciente morre em casa, ele pode ser encaminhado rapidamente para o hospital, mas muitas vezes pode ser que não dê para fazer a doação. Não dá tempo, né? Não, na verdade a gente precisa saber a causa da morte. A causa da morte. Isso, porque a doação do globo ocular, que a gente faz bastante ali no Cajuru, é até 6 horas depois do horário do óbito. Então, fala um pouquinho desse globo ocular aí que eu fiquei curioso. Vou falar, né? o que é. O que é doação de globo ocular? O que é, né? Então, morreu o paciente, então morreu 1h da tarde. A gente tem até às 7 para fazer a retirada do globo. O que é o globo? É a nossa bolinha do olho mesmo. Então, essa bola inteira, a gente faz a retirada dele, aí, com todos os cuidados, né, asepsia e tudo mais, e aí coloca uma prótese no lugar, para no velório ali não ficar nada aparente. Esse globo, ele é levado para o banco de tecidos, e lá no banco de tecidos ele é tratado, e é retirada a córnea,
que é uma partezinha do nosso olho que faz a gente enxergar. A córnea? Isso. Eles também utilizam a esclera, que é essa parte branca do nosso olho. Então dá para usar muitas partes do nosso olho e ajudam muitas pessoas. Tem pessoas, a nossa fila atual hoje são 1.400 pessoas esperando por um transplante de córnea. Poxa. Então muitas pessoas esperando para fazer um transplante num pedacinho do nosso olho ali. Que a gente pode ajudar tantas pessoas. Eu pensei que ia transplantar o olho inteiro, né? Não, é só um pedacinho. E aí a doação, então, após a morte, se for num hospital com causa, sabe o que deu, né? O que originou a morte, a gente pode fazer a doação do globo ocular, se tiver abaixo de 70 anos. Uhum. E se for morte encefálica, daí a gente faz toda a análise com a equipe médica especializada para ver o que vai ser doado. Ok. Um paciente, então, assim, faleceu por morte encefálica, né? Saudável, bem, né? Sim. Ele pode ajudar muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Pode ajudar de 8 a 10 pessoas. Assim. 8 a 10 pessoas. Isso. A gente fala que não ajuda pessoas, né? Ajuda famílias. Porque uma pessoa precisando de um transplante é uma família inteira que é impactada. Às vezes ela vai para hemodiálise e passa 3, 4 vezes na semana na hemodiálise, então a família toda precisa se reestruturar. E quando ela faz o transplante, a família consegue voltar um pouquinho à rotina. Vamos recapitular um pouquinho? Vamos. De cima para baixo, né? O que dá para doar? Você falou, uma pessoa de 8 a 10 doações ajudar pessoas. Vamos recapitular, então. Vamos lá. Então, morte encefálica, que a gente pode doar órgãos e tecidos. Pode doar globo ocular. Globo ocular. Que é a córnea, né? O olho. Pode doar pele. Que é a pele aqui de trás das costas, da perna, então não fica nada aparente também. Pode doar os ossos, que são os ossos longos, e aí quando a gente faz a retirada, coloca prótese, então também não fica aparente. Pode doar o coração e pode doar as válvulas do coração, que faz o sangue circular lá dentro. Pode doar o pulmão, os rins, pâncreas, fígado, deixa eu ver, intestino e cartilagens. Então pode doar muita coisa. Que coisa, não? Rica, né? Uma pessoa realmente, então, que quer ser doador, né? Faleceu, morte encefálica, e a família aceitou, pode beneficiar muita gente. Muitas pessoas, né? Muita gente. É um ato de amor mesmo, né? Que a pessoa realmente morreu, né? Sim. Vai debaixo da terra, o bicho vai comer, né? Não vai ficar nada. Ao invés de deixar a doação para o bichinho que está na terra lá, que é tudo aquelas formigas, vai ajudar 8 pessoas, né? Você tem, assim, habilidade para nos contar como é que funciona um transplante, por exemplo, de rim, né? Então, a pessoa faleceu, morte encefálica e tal, o que acontece? Ela vai doar, ela vai para onde? Ela vai para um centro cirúrgico, alguma coisa assim? Quando a família autoriza a doação... Autorizou. Isso. Aí a gente continua fazendo alguns exames para saber se aquele órgão é viável, né? Então, se dá para a gente fazer a doação. Aí a gente leva o paciente para o centro cirúrgico e lá no centro cirúrgico do próprio hospital é retirado os órgãos. E aí lá onde o paciente estava internado mesmo? No hospital que o paciente estava. No mesmo lugar. Vai para o centro cirúrgico. Isso. Como se fosse uma cirurgia mesmo. Exatamente. E ele tem anestesista para acompanhar ali, não para anestesiar porque o paciente já está morto. Sim. Mas para acompanhar a parte hemodinâmica, né? Para manter até o último minuto o coração circulando ali o sangue nos órgãos, para se manterem bem. Para irrigação dos órgãos, né? Isso, exato. O anestesista fica cuidando dessa área para ter irrigação para o órgão ser saudável. Sim, isso? Porque existem limites de horário. Então, o coração, a partir do momento que ele parou ali, a gente tem 4 horas para colocar em outro paciente. Entendi. Então, isso tem que ser muito cuidadoso. E aí, ao mesmo tempo que esse paciente está sendo levado para o centro cirúrgico para fazer a retirada dos órgãos, o paciente que vai receber está sendo internado ou no mesmo hospital ou em outro hospital para já ir para o centro cirúrgico também e receber o órgão. Então, é toda uma logística. E, normalmente, essas captações que a gente fala que essa retirada do órgão, ela é feita de madrugada. Por causa da logística mesmo. Então, o transporte precisa ser mais rápido. Às vezes, a temperatura mais baixa, né? Para manter o órgão ali. Porque o órgão, ele é retirado e colocado em saquinhos com gelo. Para ser mantido. Até chegar em outro paciente. E esse órgão, por exemplo, vamos pegar ali o fígado, né?
ele vai para um saquinho de gelo. Isso. Eu posso congelar e deixar lá por uns dias? Não. Não, o fígado não. O único que a gente pode fazer isso é o rim. Então, o rim ele consegue ficar até 36 horas. 36 horas só? Dá pra ficar Tem que ser tudo muito rápido, não? Sim, isso que é o mais rápido. Que coisa. Então, por isso que a gente, quanto antes a gente ter a resposta da família, melhor é pra gente ter um órgão mais saudável pra conseguir. E a gente só começa essa captação, só retira os órgãos, se a família autorizar. Então, precisa disso. Deixa eu só entender um pouquinho mais, né? O paciente está em morte encefálica, família vai doar os órgãos, tal, isso aqui, pá. Eu vou mantendo ele vivo e já vou avisando os possíveis doadores, não é isso? Isso. Na verdade, o vivo é que a gente tem que tomar cuidado com os termos. A gente vai mantendo os órgãos funcionando. Os órgãos funcionando. Porque o paciente já foi declarado morto. A partir do momento que a gente... Morte encefálica. Isso. Mas não morte cardíaca, o fígado está funcionando, isso, o rim está funcionando, está tudo funcionando. Né? Mas por causa das drogas. Porque se a gente parar, aí para tudo. Para tudo. Exato. Então, aí, legalmente, a morte encefálica é como a morte do coração. São as duas coisas. A pessoa pode ter uma morte encefálica... E já é declarado óbito. Quando a gente termina o protocolo, já é o óbito da pessoa. E ela pode continuar, vamos dizer, viva, entre aspas, né? Com morte encefálica, coração batendo, fígado funcionando, rim funcionando por vários dias? Não, alguns minutos só. Porque pela lei, quando a gente declara a morte encefálica, se a família não autoriza, a gente tem que desligar os aparelhos. E se desligar, ele morre? Morre em alguns minutos. Porque o cérebro não está dando mais nenhum comando. Então, o coração para ali de bater, os outros órgãos vão entrando em falência. Então, não existe esse negócio de a pessoa estar em coma faz 3 meses lá no hospital, o cérebro dela não vai voltar mais, tal. Isso não existe, então. Ela já morreu. Quando a gente faz o protocolo é muito rígido. Então, são 3 médicos especialistas que fazem. Quando a gente conclui o protocolo e é declarada a morte encefálica, a gente tem a certeza que o paciente foi a óbito. Mas se não tem, ele tem algum sinal de atividade ali, aí pode ser mantido mesmo em UTI, em coma. O paciente fez o transplante, né? Tá com rim novo, fígado novo, válvulas novas, tal, seja o que for, né? Como é que é a vida desse paciente? Você tem ideia? Já é outra área. Sim, não, eu conheço um pouquinho. A gente tem contato com alguns pacientes que são transplantados. São transplantados, né? Esses pacientes que são transplantados, eles precisam tomar medicação diária, porque é como se fosse alguma coisa estranha ali no corpo, né? É um órgão de outra pessoa. Então, para ele não ser rejeitado, ele precisa tomar medicamentos, que a gente chama de imunossupressores. Então, esses medicamentos, eles são tomados diariamente e é o resto da vida. Mas, assim, existem Olimpíadas Internacionais de Transplantados. Uau! Sim, então eles continuam a vida normal, trabalham, fazem esportes, são maravilhosos, assim. E então, é uma nova vida que eles recebem, né? Então, mesmo quando ele é compatível, né? Tem a compatibilidade sanguínea, tal, todos aqueles exames, ele vai precisar tomar imunossupressor. Vai. Então, o que é um imunossupressor? Só para a nossa turminha entender um pouquinho mais, né? É um medicamento, então, que ele vai abaixar um pouquinho a imunidade para não ter a rejeição desse órgão. É como se a gente machucasse. Então, a gente machuca e aí fica vermelho e tudo mais. E aí, para não ter tudo isso com o órgão e o órgão morrer dentro do paciente, ele precisa tomar esses medicamentos. E esse paciente, ele já tem uma baixa imunidade, então, né? Tem que ter bastante cuidado. O resto da vida vai ter uma baixa imunidade, né? Por isso que eles se alimentam melhor, né? Precisam fazer mais esportes. Então, cuidam um pouco mais, porque a gente deveria cuidar bastante da nossa saúde, né? Mas eles precisam cuidar mesmo. Até após o transplante, eles ficam um tempo isolados para não terem os riscos de contaminação. Porque é uma pessoa que facilmente ela pode, num ambiente fechado, né, realmente adquirir uma gripe, um H1N1, qualquer uma doença, uma pneumonia. Então, são pessoas realmente de alto risco, né? Sim. E esse imunossupressor, só para a gente poder tentar, isso é doado pelo governo hoje em dia? Ele tem realmente esse respaldo, não? Tem. Então, o governo, né, é gratuito e é um direito da pessoa transplantada. Então, ele consegue pegar
pelo SUS mesmo, todas as medicações em quantidades certinhas, para continuar tomando o resto da vida. Ok. Nós estamos finalizando, mas ainda tem uma perguntinha aqui, né? Como é que eu faço, qual é o caminho realmente quando a pessoa diz assim, eu quero ser um transplantado, eu quero ser um doador, né? Doador. Para onde eu devo dirigir, como é que eu devo fazer, entre algum site, como é que é o caminho? Porque com certeza realmente esse programa vai mexer com pessoas que entendem realmente que a vida pós-morte realmente, né, é o nosso espírito que vai lá para o céu. Né? O corpo vai debaixo da terra e em pouco tempo aquilo não é mais nada. Né? Desculpa dizer, é uma carniça, infelizmente. Né? Então, esse gesto de amor que a gente falou no começo é alguma coisa realmente que não custa nada para nós. Tem muitas vezes, né, o sentido emocional da coisa, né? Principalmente de a gente pensar, mas vai abrir agora o meu marido, minha esposa, meu filho, seja lá quem for, né? Vai tirar, vai mutilar, né? Mas na verdade tem que pensar, é no outro que está esperando realmente o órgão, né? Então, me conta um pouquinho, como é que a gente faz para poder ser um doador? Para ser um doador, então, é importante você comunicar a sua família. Então, fale sobre a sua vontade, fale o que você sabe, converse com a sua família sobre a doação de órgãos. Né? A doação de órgãos, ela ajuda muitas pessoas, é um gesto de amor, e o corpo, após a doação, ele é feito um curativo, não cicatrizado, né? Mas é feito a cicatriz ali certinho, e não fica nada retaliado. Então, a doação realmente, ela ajuda muitas pessoas, é um gesto de amor, e precisa que a família saiba, para que no momento que seja decidido, a família saiba o que falar. Né? Isso então é oral, verbal, não tem nenhum nada? Não, é escrito. A gente tem vários documentos, então são assinados. Então vamos lá, vamos passo a passo. Passo a passo. Então a família precisa, você comunica a família, né, sobre a sua vontade, e na hora que acontecer ali o óbito, alguém vai perguntar sobre a doação e a família autorizando, então a gente assina o termo de autorização, que precisa de uma pessoa que a gente chama de autorizante e 2 testemunhas, além da pessoa entrevistadora assinar, e também existe um questionário socioeconômico, então são várias perguntas sobre a história da pessoa anterior, sobre medicamentos que tomava, se quebrou algum osso, então várias perguntinhas sobre a vida dela, para a gente entender como que vai ser quem vai receber. Então, quais cuidados a gente precisa ter com esses órgãos? Então, preenchendo esses documentos, a gente encaminha tudo certinho para a Central Estadual de Transplantes, que é quem fica responsável com isso, e aí eles dão andamento à parte dos documentos e transplantes. Você falou alguma coisa de carteirinha, alguma coisa? Tem a carteirinha hoje, que é a EDO, que a gente chama. É a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos e Tecidos. Essa carteirinha ela é feita num aplicativo, então só baixar o aplicativo, faz o registro ali, eles vão fazer videochamadas para você receber, né, certificado ali pelo cartório que você é um doador de órgãos. Só que esse certificado, a família precisa saber da existência dele. Então, é importante falar com a família sobre, porque a gente tem acesso a esse certificado, mas a família precisa assinar. Então, a família não pode descobrir ali na hora, que às vezes eles têm outra opinião, aí ali descobre e fica confusa essa parte, que é tão importante, né? Tem algum site que a gente entra? Tem, mas se procurar AEDO no Google, já aparece ali o site principal. AEDO. Isso. Vou repetir. AEDO. Bárbara, muito obrigado. Imagina, foi obrigada. muito bom, esclarecedor, principalmente para mim, que não entendia nada de doação de órgãos, né? Eu fico feliz realmente de saber que você trabalha num lugar onde realmente é um lugar de amor, né? Onde as pessoas olham. Muito obrigado, viu? Obrigada, senhora. Obrigada pelo convite. Estamos terminando então o programa Boa Tarde, Doutor. E eu fiquei imaginando, né? Que um dia nós vamos morrer. E talvez eu, você, tenhamos órgãos que podem salvar pessoas. E essas pessoas realmente vão ficar imensamente gratas, né? De você um dia ter sido doador. E eu fico pensando ainda um pouquinho mais. A gente lá no céu, já desfrutando realmente da eternidade, desfrutando daquilo que a palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E de repente chega
alguém lá no céu que foi realmente alguém que recebeu um órgão teu. E a pessoa te encontra e fala, você por aqui? Sim, eu estou por aqui, que legal. Você sabia que os teus órgãos que você doou realmente prolongaram minha vida mais 20, 30 anos? E aí vem aquele abraço gostoso, né? De poder dizer assim, obrigado pelo teu gesto de amor. E lá no céu não vai precisar mais doar nada. A única coisa que a gente vai ter que aprender para o resto da vida é doar todo dia o amor de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa matéria de hoje possa tocar teu coração. E lá no A, E, D, O, você já faça a tua inscrição como doador de amor. Boa tarde, doutor. Olá, estamos começando mais uma vez o programa Boa Tarde, Doutor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto tão importante, sobre doação de órgãos. Exatamente isso. Parece que quando a gente fala de doação de órgãos, a gente está falando realmente que eu vou morrer e eles vão me retalhar, eles vão tirar tudo que está lá dentro, eu vou ficar um pedaço de retalhos, né? Mas não é bem assim. Quando a gente pensa em doação de órgãos, nós temos que pensar realmente na vida de alguém que não está bem, que muitas vezes não tem uma cirurgia realmente, que você vai lá no hospital e o médico resolve o problema. Depende de você, depende de mim, de realmente nós entendermos que a doação de órgãos ela pode salvar vidas. E não sei se você sabe, eu também não sei números exatos, mas quantas pessoas estão na fila esperando realmente um gesto de amor. Alguém que diga, eu sou doador de órgãos, né? E para falar sobre esse assunto hoje, nós convidamos realmente de uma forma muito especial Bárbara Rosana Jimenez Hidalgo. Nome bonito, né? Ela é enfermeira e coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Ela trabalha no Hospital Cajuru e no São Marcelino Champagnat. Então, boa tarde, doutora. Tudo bem, querida? Boa tarde, tudo bem, boa tarde. Que bom, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E hoje tem um monte de perguntas aqui que a gente foi realmente já selecionando, né? Então, a primeira coisinha importante é o que é doação de órgãos, né? Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A fala do senhor inicial foi incrível e é realmente isso mesmo que a sociedade precisa saber. A doação de órgãos, então, ela é a doação dos órgãos e tecidos, também nós temos as duas opções, após a morte encefálica ou após a parada cardiorrespiratória. Então, a doação, eu já vou emendar, ela é autorizada pela família. Então, precisa que a família saiba a sua vontade, em ser doador ou não. E o que é necessário para se tornar um doador? Então, para ser um doador, você precisa comunicar à família. Antigamente tinha nas carteirinhas, né? Hoje existe também a autorização eletrônica de doação de órgãos, que você deixa registrado a sua vontade. Mas é importante que a sua família saiba, porque a legislação, hoje em dia, é a família que autoriza. Então, durante, depois da comunicação do óbito e quando a gente aborda a parte de doação, quem assina é a família. Então, a gente precisa que a família esteja ciente. Se a pessoa diz assim, eu quero ser um doador, e faleceu, aí na hora a família diz assim, não quero que doe órgãos, ela tem prioridade de dizer não vai. Mesmo com a vontade do falecido. Sim, a legislação brasileira hoje, quem tem a palavra final é a família. Então, por isso é muito importante a gente falar para a família realmente a nossa vontade. Então, quem manda no que vai fazer com o falecido é a família. É a família, não é nem a vontade do falecido. As famílias respeitam muito a vontade da pessoa, mas é importante saber, Não adianta tentar respeitar alguma coisa que não sabe qual que era a vontade. E existem, por exemplo, assim, pessoas que não podem ser doadoras. Tem impedimentos assim, não? Sim. Existem dois tipos, Existe a morte encefálica, que é feito todo um protocolo para identificar se o paciente evoluiu a morte encefálica. O que é morte encefálica? Morte encefálica é a morte irreversível de todas as funções do nosso encéfalo.
Então, é como se fosse uma usina, né? Então, se a usina principal parou, aos pouquinhos a cidade vai acabando a luz também. Então, se o nosso cérebro e todo o encéfalo parou de funcionar, aos pouquinhos os órgãos vão parando. No filme é quando tá assim, tim, 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 depois faz esse seria também a parada cardiorrespiratória. Não é do cérebro. Não. Aquele risquinho que aparece nos filminhos quando a pessoa morre. Esse é do coração. Esse é do coração. Que é outro tipo de morte, que tem quando o coração para. Tem quando o cérebro para e quando o coração para. São 2 tipos diferentes. Então, quando o cérebro para, dá para doar ainda. Dá, porque daí o paciente é mantido na UTI, com os órgãos funcionando ali por causa da ventilação mecânica, por causa dos remédios, dos medicamentos. Né? E aí os órgãos estão funcionando, só que se a gente parar tudo ali, os aparelhos, o coração Entra para em de óbito, bater. né? Na verdade, ele já entrou em óbito quando a gente termina o protocolo de morte encefálica. O protocolo de morte encefálica, ele, no final, né, se for tudo certinho, ele declara o óbito do paciente. Okay. E aí é levado para doação. E aí o coração para consequentemente. Então, quem não pode ser doador? Quem não pode ser. Então, HIV. Sim. Temos também... depende da causa do óbito, né? Então, se depois, como eu disse, a gente faz todo o protocolo. E aí, depois do protocolo, é enviado por uma médica especialista. E ela avalia quais órgãos podem ser doados ou não. Tem que ter o histórico do paciente. Sim, Por exemplo, você tem notícia se uma pessoa, por exemplo, que teve hepatite, ela pode ser doador? Hepatite B pode. B? Isso, tem pacientes que têm hepatite B que também precisam do transplante. Então, acaba utilizando esses órgãos para esses pacientes. Então, tem que passar por uma avaliação de uma doutora, né? Que vai dizer realmente se pode ser doado ou não, né? Exato. E o que é um doador de órgão vivo e o que ele pode doar, né? Tá. Eu estou vivo, não morri ainda, eu quero ser um doador, o que eu posso doar? Tá. Doação, então, em vida, a gente considera, precisa de ser familiar, né? Ou entrar pela justiça, porque existe muito disso, tá sendo pago, alguma coisa assim. Nosso país é muito rígido essa parte. Então, tem que ser familiar, tem que ter compatibilidade, e em vida você pode doar um rim, porque nós temos 2 rins, parte do pulmão também, então parte uma partezinha, Uau. Uma partezinha do pulmão, então são 2 doadores para uma pessoa que recebe. Então pega 2 partes de pulmão de 2 pessoas diferentes e coloca em uma pessoa que está precisando de um pulmão. Onde o pulmão dessa pessoa praticamente está parando, né, de respirar. E aí a partir desses 2 pedacinhos dos nossos pulmões a gente consegue ajudar a outra pessoa. Na verdade, tirar um pedacinho meu, um seu, e aí coloca em outra pessoa. Só que essas pessoas que são doadoras precisam ser da família. Precisa ter a compatibilidade. Tá. Então, é um rim, parte do pulmão, parte do fígado também, porque o nosso fígado se regenera. Sim. Então, a gente consegue doar parte do fígado. Também dá para doar sangue, dá para doar a medula óssea também, que é muito importante. Certo. E me diga uma coisa, por exemplo... a pessoa que doa lá um pedacinho do pulmão, né? Ela deve estar pensando agora disso assim. E depois vou eu ficar com falta de... Como é que fica isso aí? Não, os estudos já comprovam que essa parte do pulmão é importante pra gente, mas sem ela a gente não fica com falta de ar nem nada. Dá para dar uma corridinha no Parque da UV? Não vai ajudar o próximo e ficar ruim, né? Não. Tá o rim também, a gente tem 2. Então, óbvio que sem um dos rins tem que ter mais cuidados, né? Tem que mudar um pouco a alimentação, redobrar os cuidados para manter o único rim funcionando. Mas dá para sobreviver normal. E existe uma idade para realmente aproveitar os órgãos, né? Por exemplo, morreu lá uma pessoa de 80 anos, não tinha doença, né? O coração parou, lá teve um infarto, vamos dizer, né? Sim. Obstrutivo e tal, mas está lá com 80 anos. Tem impedimentos assim? Não. Tá. A doação de órgãos é só se tem morte encefálica. Só retorno. Morte encefálica. Se for parada cardiorrespiratória, a gente consegue doar só os tecidos, que aí é córnea, né? O globo ocular, córnea. a pele. Aqui no coração a gente tem umas válvulas, as válvulas cardíacas. Então dá para doar elas e os ossos também. São os nossos ossos longos, então da perna, do braço. Esse dá para doar quando para o coração. Até 70 anos. Até 70 anos. Fui salvo, viu, Rafa? Olha aí, ó. Mas os órgãos não tem limite.
Ah, lá dentro? Lá dentro, se é morte encefálica, fígado e rins até 100 anos. Os outros órgãos têm limitações, o coração até 50 anos, 45. Então, cada estado vai fazendo os seus limites conforme as demandas ali, os estudos. Ok. E existe fila, né, para a pessoa, normalmente para doação, né? E vamos supor que eu quero fazer uma doação de um rim meu, né? Eu posso escolher alguém, eu dizer, eu quero aquela pessoa realmente, eu quero doar, aquele que está lá naquela fila, às vezes é o último da fila, né? Mas eu quero doar para aquela pessoa. Isso pode acontecer? Ou realmente tem que obedecer um critério lá na fila? Tem que obedecer. A fila, a gente chama ela de fila única, né? Então, é uma fila que os pacientes vão entrando e aí conforme a gravidade deles, conforme a idade também, eles vão... Não é uma fila por ordem, então é uma fila que eles vão se encaixando. Em doação em vida, você pode doar somente para familiar. Então, se tiver compatibilidade, independente de onde ele estiver, vai ser para sua família. Doação em morte, que é pela morte encefálica, daí é pela compatibilidade também, mas aí os primeiros da fila ali. São feitos vários exames. Então, em vida, só para familiar. Isso. Exatamente. Tá. Morte encefálica tem que obedecer a ordem da fila. Entendi. E agora o contrário, quais são os critérios realmente para uma pessoa receber o órgão? Estou lá na fila e tal, e existem impedimentos, né? Por exemplo, eu sou diabético, estou fazendo hemodiálise e estou esperando um rim, né? Sim. Qual é o critério realmente? É estar na fila e estar bem, com outros órgãos bons, ou existe algum impedimento ali? Os pacientes mais graves, eles vão ficando primeiro na fila, né? Porque entende-se que eles precisam primeiro do órgão. Os mais graves, Isso. Né? Então, se o paciente está fazendo hemodiálise, quer dizer, então, que a hemodiálise, que seria para filtrar o rim, consegue ainda fazer essa função. Se nem a hemodiálise está dando conta, então, daí precisa realmente do transplante e já vai subindo na fila. Mas isso são critérios muito rígidos no Brasil. E aí vão seguindo, as equipes médicas que acompanham esses pacientes vão atualizando o sistema e aí a fila vai se organizando certinho. Entendi. Agora, aqui no Paraná, Curitiba, onde nós estamos, né, eu estou fazendo hemodiálise, né, e não está funcionando tal. E qual é o órgão que ele procura? Normalmente tem um órgão específico onde você trabalha, seria isso? Não, eu trabalho na parte, a gente chama carinhosamente de CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. Então, essa CIDOT, ela fica dentro do hospital e nós somos responsáveis pela doação. Então, a gente acompanha os pacientes que estão em protocolo de morte encefálica ou que pararam o coração mesmo e a gente faz a doação desses pacientes. Quando o paciente precisa de um transplante, ele está sendo acompanhado por uma equipe médica e essa equipe médica faz o cadastro na fila única. E aí vai acompanhando com essa fila. O Paraná é o estado líder em doação no Brasil. Então, nós somos a liderança nacional de doação. Então, a probabilidade de receber é muito grande, porque a gente tem bastante doação, mas o transplante em si fica com outras equipes. Então, existem equipes transplantadoras. A parte da doação e transplante, elas não se cruzam por causa de conflito de interesse mesmo. Então, porque se eu fico com a doação e tenho contato com o pessoal do transplante, podem achar que a gente está fazendo alguma coisa. Então, como é algo muito sério, nós temos as diferenças mesmo. Então, cada setor faz sua partezinha. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Doutor, e hoje falando de um assunto bem diferente, né? Que é sobre doação de órgãos, com a presença da Bárbara, realmente, que trabalha nessa área de doação de órgãos, né? E, então, perguntando ainda mais, tem um monte de pergunta aqui, né? Como é que funciona a doação após a morte de uma pessoa, né? Então, ela morreu, está lá no hospital, né? Se ela estiver em casa, tem como ela doar?
Os órgãos não, porque os órgãos só são em morte encefálica. E o paciente em morte encefálica, ele está na UTI. Ele está sendo mantido por aparelhos. Ele está na UTI. Isso. Aí ele está com um ventilador que faz respirar, está com remédio para o coração bater. Se o paciente morre em casa, ele pode ser encaminhado rapidamente para o hospital, mas muitas vezes pode ser que não dê para fazer a doação. Não dá tempo, né? Não, na verdade a gente precisa saber a causa da morte. A causa da morte. Isso, porque a doação do globo ocular, que a gente faz bastante ali no Cajuru, é até 6 horas depois do horário do óbito. Então, fala um pouquinho desse globo ocular aí que eu fiquei curioso. Vou falar, né? O que é. O que é doação de globo ocular? O que é, né? Então, morreu o paciente, então morreu 1h da tarde. A gente tem até às 7 para fazer a retirada do globo. O que é o globo? É a nossa bolinha do olho mesmo. Então, essa bola inteira, a gente faz a retirada dele, aí, com todos os cuidados, né, asepsia e tudo mais, e aí coloca uma prótese no lugar, para no velório ali não ficar nada aparente. Certo. Esse globo, ele é levado para o banco de tecidos, e lá no banco de tecidos ele é tratado, e é retirada a córnea, que é uma partezinha do nosso olho que faz a gente enxergar. A córnea? Isso. Eles também utilizam a esclera, que é essa parte branca do nosso olho. Então, dá para usar muitas partes do nosso olho e ajudam muitas pessoas. Tem pessoas, a nossa fila atual hoje são 1.400 pessoas esperando para um transplante de córnea. Poxa. Então, muitas pessoas esperando para fazer um transplante num pedacinho do nosso olho ali. Que a gente pode ajudar tantas pessoas. Eu pensei que ia transplantar o olho inteiro, né? Não, é só o pedacinho. E aí a doação, então, após a morte, se for num hospital com causa, sabe o que deu, né? O que originou a morte, a gente pode fazer a doação do globo ocular, se tiver abaixo de 70 anos. E se for morte encefálica, daí a gente faz toda a análise com a equipe médica especializada para ver o que vai ser doado. Ok. Um paciente, então, assim, faleceu por morte encefálica, né? Saudável, bem, né? Sim. Ele pode ajudar muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Pode ajudar de 8 a 10 pessoas. 8 a 10 pessoas. Isso. A gente fala que não ajuda pessoas, né? Ajuda famílias. Porque uma pessoa precisando de um transplante é uma família inteira que é impactada. Às vezes ela vai para hemodiálise e passa 3, 4 vezes na semana na hemodiálise. Então a família toda precisa se reestruturar. E quando ela faz o transplante, a família consegue voltar um pouquinho à rotina. Vamos recapitular um pouquinho? Vamos. De cima para baixo, né? O que dá para doar? Você falou, uma pessoa de 8 a 10 doações ajudar pessoas. Vamos recapitular, então. Vamos lá. Então, morte encefálica, que a gente pode doar órgãos e tecidos. Pode doar globo ocular. Globo ocular. Que é a córnea, né? O olho. Pode doar pele. Pele. Que é a pele aqui de trás das costas, da perna, então não fica nada aparente também. Pode doar os ossos, que são os ossos longos, e aí quando a gente faz a retirada, coloca prótese, então também não fica aparente. Pode doar o coração e pode doar as válvulas do coração, que faz o sangue circular lá dentro. Pode doar o pulmão, os rins, pâncreas, fígado, deixa eu ver, intestino e cartilagens. Então pode doar muita coisa. Que coisa, não? Sim. Rica, né? Uma pessoa realmente, então, que quer ser doador, né? Faleceu, morte encefálica, e a família aceitou, pode beneficiar muitas pessoas, né? Muita gente. É um ato de amor mesmo, né? Que a pessoa realmente morreu, né? Sim. Vai debaixo da terra, o bicho vai comer, né? Não vai ficar nada. Ao invés de deixar a doação para o bichinho que está na terra lá, que é tudo aquelas formigas, vai ajudar 8 pessoas, né? Você tem, assim, habilidade para nos contar como é que funciona um transplante, por exemplo, de rim, né? Então, a pessoa faleceu, morte encefálica e tal, o que acontece? Ela vai doar, ela vai para onde? Ela vai para um centro cirúrgico, alguma coisa assim? Quando a família autoriza a doação, autorizou. Isso. Aí a gente continua fazendo alguns exames para saber se aquele órgão é viável, né? Então, se dá para a gente fazer a doação. Aí a gente leva o paciente para o centro cirúrgico e lá no centro cirúrgico do próprio hospital é retirado os órgãos.
E aí lá onde o paciente estava internado mesmo? No hospital que o paciente no mesmo lugar. Uhum. Vai para o centro cirúrgico. Isso. Como se fosse uma cirurgia mesmo. Exatamente. E ele tem anestesista para acompanhar ali, não para anestesiar porque o paciente já está morto. Sim. Mas para acompanhar a parte hemodinâmica, né? Para manter até o último minuto o coração circulando ali o sangue nos órgãos, para se manterem bens. Para irrigação dos órgãos, né? Isso, exato. O anestesista fica cuidando dessa área para ter irrigação para o órgão ser saudável. Sim, isso? Porque existem limites de horário. Então, o coração, a partir do momento que ele parou ali, a gente tem 4 horas para colocar em outro paciente. Entendi. Então, isso tem que ser muito cuidadoso. E aí, ao mesmo tempo que esse paciente está sendo levado para o centro cirúrgico para fazer a retirada dos órgãos, o paciente que vai receber está sendo internado ou no mesmo hospital ou em outro hospital para já ir para o centro cirúrgico também e receber o órgão. Então, é toda uma logística. E, normalmente, essas captações que a gente fala que essa retirada do órgão, ela é feita de madrugada. Por causa da logística mesmo. Então, o transporte precisa ser mais rápido. Às vezes, a temperatura mais baixa, né? Para manter o órgão ali. Porque o órgão, ele é retirado e colocado em saquinhos com gelo. Para ser mantido. Até chegar em outro paciente. E esse órgão, por exemplo, vamos pegar ali o fígado, né? Uhum. Ele vai para um saquinho de gelo. Isso. Eu posso congelar e deixar lá por uns dias? Não. Não, o fígado não. O único que a gente pode fazer isso é o rim. Então, o rim ele consegue ficar até 36 horas. 36 horas só? Dá pra ficar Tem que ser tudo muito rápido, não? Sim, isso que é o mais rápido. Que coisa. Então, por isso que a gente, quanto antes a gente ter a resposta da família, melhor é pra gente ter um órgão mais saudável pra conseguir. E a gente só começa essa captação, só retira os órgãos, se a família autorizar. Então, precisa disso. Deixa eu só entender um pouquinho mais, né? O paciente está em morte encefálica, família vai doar os órgãos, tal, isso aqui, pá. Eu vou mantendo ele vivo e já vou avisando os possíveis doadores, não é isso? Isso. Na verdade, o vivo é que a gente tem que tomar cuidado com os termos. A gente vai mantendo os órgãos funcionando. Os órgãos funcionando. Porque o paciente já foi declarado morto. A partir do momento que a gente... Morte encefálica. Isso. Mas não morte cardíaca, o fígado está funcionando, Isso, o rim está funcionando, está tudo funcionando. Né? Mas por causa das drogas. Porque se a gente parar, aí para tudo. Para tudo. Exato. Então, aí, legalmente, a morte encefálica é como a morte do coração. São as duas coisas. A pessoa pode ter uma morte encefálica... E já é declarado óbito. Quando a gente termina o protocolo, já é o óbito da pessoa. E ela pode continuar, vamos dizer, viva, entre aspas, né? Morte encefálica, coração batendo, fígado funcionando, rim funcionando por vários dias? Não, alguns minutos só. Porque pela lei, quando a gente declara a morte encefálica, se a família não autoriza, a gente tem que desligar os aparelhos. E se desligar, ele morre? Morre em alguns minutos. Porque o cérebro não está dando mais nenhum comando. Então, o coração para ali de bater, os outros órgãos vão entrando em falência. Então, não existe esse negócio de a pessoa estar em coma faz 3 meses lá no hospital, o cérebro dela não vai voltar mais, tal. Isso não existe, então. Ela já morreu. Quando a gente faz o protocolo é muito rígido. Então, são 3 médicos especialistas que fazem. Quando a gente conclui o protocolo e é declarada a morte encefálica, a gente tem a certeza que o paciente foi a óbito. Mas se não tem, ele tem algum sinal de atividade ali, aí pode ser mantido mesmo em UTI, em coma. O paciente fez o transplante, né? Tá com rim novo, fígado novo, válvulas novas, tal, seja o que for, né? Como é que é a vida desse paciente? Você tem ideia? Já é outra área. Sim, eu conheço um pouquinho. A gente tem contato com alguns pacientes que são transplantados. São transplantados, né? Esses pacientes que são transplantados, eles precisam tomar medicação diária, porque é como se fosse alguma coisa estranha ali no corpo, né? É um órgão de outra pessoa. Então, para ele não ser rejeitado, ele precisa tomar medicamentos, que a gente chama de imunossupressores. Então, esses medicamentos, eles são tomados diariamente e é o resto da vida. Mas, assim, existem Olimpíadas Internacionais de Transplantados. Uau! Sim, então eles continuam a vida normal, trabalham, fazem esportes, são maravilhosos, assim. E então, é uma nova vida que eles recebem, né? Então, mesmo quando ele é compatível, né?
tenha compatibilidade sanguínea, tal, todos aqueles exames, ele vai precisar tomar imunossupressor. Vai. Então, o que é um imunossupressor? Só para a nossa turminha entender um pouquinho mais, né? É um medicamento, então, que ele vai abaixar um pouquinho a imunidade para não ter a rejeição desse órgão. É como se a gente machucasse. Então, a gente machuca e aí fica vermelho e tudo mais. E aí, para não ter tudo isso com o órgão e o órgão morrer dentro do paciente, ele precisa tomar esses medicamentos. E esse paciente, ele já tem uma baixa imunidade, então, né? Tem que ter bastante cuidado. O resto da vida vai ter uma baixa imunidade, né? Por isso que eles se alimentam melhor, né? Precisam fazer mais esportes. Então, cuidam um pouco mais, porque a gente deveria cuidar bastante da nossa saúde, né? Mas eles precisam cuidar mesmo. Até após o transplante, eles ficam um tempo isolados para não terem os riscos de contaminação. Porque é uma pessoa que facilmente ela pode, num ambiente fechado, né, realmente adquirir uma gripe, um H1N1, qualquer uma doença, uma pneumonia. Então, são pessoas realmente de alto risco, né? Sim. E esse imunossupressor, só para a gente poder tentar, isso é doado pelo governo hoje em dia? Ele tem realmente esse respaldo, não? Tem. Então, o governo, né, é gratuito e é um direito da pessoa transplantada. Então, ele consegue pegar pelo SUS mesmo todas as medicações em quantidades certinhas para continuar tomando o resto da vida. Ok. Nós estamos finalizando, mas ainda tem uma perguntinha aqui, né? Como é que eu faço, qual é o caminho realmente quando a pessoa diz assim, eu quero ser um transplantado, eu quero ser um doador, né? Doador. Para onde eu devo dirigir, como é que eu devo fazer, entro em algum site, como é que é o caminho? Porque com certeza realmente esse programa vai mexer com pessoas que entendem realmente que a vida pós-morte realmente, né, é o nosso espírito que vai lá para o céu. Né? O corpo vai debaixo da terra e em pouco tempo aquilo não é mais nada. Né? Desculpa dizer, é uma carniça, infelizmente. Né? Então, esse gesto de amor que a gente falou no começo é alguma coisa realmente que não custa nada para nós. Tem muitas vezes, né, o sentido emocional da coisa, né? Principalmente de a gente pensar, mas vai abrir agora o meu marido, minha esposa, meu filho, seja lá quem for, né? Vai tirar, vai mutilar, né? Mas na verdade tem que pensar, é no outro que está esperando realmente o órgão, né? Então, me conta um pouquinho, como é que a gente faz para poder ser um doador? Para ser um doador, então, é importante você comunicar a sua família. Então, fale sobre a sua vontade, fale o que você sabe, converse com a sua família sobre a doação de órgãos, né? A doação de órgãos, ela ajuda muitas pessoas, é um gesto de amor, e o corpo, após a doação, ele é feito um curativo, não cicatrizado, né? Mas é feito a cicatriz ali certinho, e não fica nada retalhado. Então, a doação realmente, ela ajuda muitas pessoas, é um gesto de amor e precisa que a família saiba, para que no momento que seja decidido, a família saiba o que falar. Né? Isso então é oral, verbal, não tem nenhum nada? Não, é escrito. A gente tem vários documentos, então são assinados. Então vamos lá, vamos passo a passo. Passo a passo. Então a família precisa, você comunica a família, né, sobre a sua vontade, e na hora que acontecer ali o óbito, alguém vai perguntar sobre a doação e a família autorizando, então a gente assina o termo de autorização, que precisa de uma pessoa que a gente chama de autorizante e 2 testemunhas, além da pessoa entrevistadora assinar, e também existe um questionário socioeconômico, então são várias perguntas sobre a história da pessoa anterior, sobre medicamentos que tomava, se quebrou algum osso, então várias perguntinhas sobre a vida dela, para a gente entender como que vai ser quem vai receber. Então, quais cuidados a gente precisa ter com esses órgãos? Então, preenchendo esses documentos, a gente encaminha tudo certinho para a Central Estadual de Transplantes, que é quem fica responsável com isso, e aí eles dão andamento à parte dos documentos e transplantes. Você falou alguma coisa de carteirinha, alguma coisa? Tem a carteirinha hoje, que é a EDO, que a gente chama. É a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos e Tecidos. Essa carteirinha ela é feita num aplicativo, então só baixar o aplicativo, faz o registro ali, eles vão fazer videochamadas para você receber, né, certificado ali pelo cartório que você é um doador de órgãos. Só que esse certificado, a família precisa saber da existência dele. Então, é importante falar com a família sobre, porque a gente tem acesso a esse certificado, mas a família precisa assinar.
Então, a família não pode descobrir ali na hora, que às vezes eles têm outra opinião, aí ali descobre e fica confusa essa parte, que é tão importante, né? Tem algum site que a gente entra? Tem, mas se procurar AEDO no Google, já aparece ali o site principal. AEDO. Isso. Vou repetir. AEDO. Bárbara, muito obrigado. Imagina, foi obrigada. muito bom, esclarecedor, principalmente para mim, que não entendia nada de doação de órgãos, né? Eu fico feliz realmente de saber que você trabalha num lugar onde realmente é um lugar de amor, né? Onde as pessoas oram. Muito obrigado, viu? Obrigada, senhora. Obrigada pelo convite. Estamos terminando então o programa Boa Tarde, Doutor. E eu fiquei imaginando, né? Que um dia nós vamos morrer. E talvez eu, você, tenhamos órgãos que podem salvar pessoas. E essas pessoas realmente vão ficar imensamente gratas, né? De você um dia ter sido doador. E eu fico pensando ainda um pouquinho mais. A gente lá no céu, já desfrutando realmente da eternidade, desfrutando daquilo que a palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E de repente chega alguém lá no céu que foi realmente alguém que recebeu um órgão teu. E a pessoa te encontra e fala, você por aqui? Sim, eu estou por aqui, que legal. Você sabia que os teus órgãos que você doou realmente prolongaram minha vida mais 20, 30 anos? E aí vem aquele abraço gostoso, né? De poder dizer assim, obrigado pelo teu gesto de amor. E lá no céu não vai precisar mais doar nada. A única coisa que a gente vai ter que aprender para o resto da vida é doar todo dia o amor de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa matéria de hoje possa tocar teu coração. E lá no AEDO, você já faça a tua inscrição como doador de amor. Boa tarde, doutor.